O confessionário Blader de hoje vai ser um pouco diferente, meus amigos, pois hoje eu vou ler todas as perguntas que foram mandadas pra gente no momento da gravação desse vídeo. Meus amigos, sejam bem-vindos ao confessionário Blader número 67, onde você, meu caro membro e inscrito, manda seus relatos de batalha, teoria, desenhos e muito mais. Vocês sabem também que este programa é um oferecimento dos membros aqui do canal, que tem acesso a conteúdo exclusivo como insígnias, emoji, grupo só de membros e muito mais. E é claro que vou dar um salve pra cada um deles, do mais novo ao mais veterano. Nós temos o Angle Jones, o Polar BS, o Yuri Gomes, a Alice Azuri, o Miguel dos Santos, o Lucas Lightning, o André Leonardo e também o Sidval William e o Blader Peter. Meu Deus, se você que é membro ainda não tá no grupo oficial de membros, dê uma olhada na guia comunidade que lá tem um link pra vocês entrarem, que agora a gente vai ler aqui todas as perguntas que vocês mandaram pra gente. Vocês podem ver, galera, que hoje o layout da tela tá um pouco diferente, porque eu tô ficando aqui do lado e a pergunta do outro. Começando com o Sidval William. Olá, Cypress, eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu tô muito agradecido por virar membro aqui por tanto tempo e poder conhecer um pouco da sua história, e cada vez mais você conquiste tudo que você quer. Muito obrigado, Sidval William. Segundo, a gente sabe do porquê alguns nomes de base são mudados em paz, pelo que, por exemplo, o Satã e o Lúcifer, mas o Pandemônio, ele não é alterado. Por que que ele ficou assim? E eu te digo, Sidval, porque o Pandemônio, ele é mais como se fosse um fenômeno da natureza do que um capetão em si. Porque o Pandemônio, um dos significados dele é a grande destruição, um enorme evento de caos descontrolado que atinge a tudo e a todos. Já o Satã e o Lúcifer são grandes uns capetões mesmo, e aí a gente sabe que por isso tem algumas adaptações, como o Satomb e o Lucius. Uma das perguntas que mais chegava aqui no confessionário Blader, principalmente na época de Burst, era se Beyblade era do diabo. Uma pergunta que mal aparecia em Metal Fight ou na época de Beyblade clássico, quando eu tava por lá, porque com esses nomes todos demoníacos, aí o pessoal já ficava pensando aí se o capeta entrar em casa por causa de um brinquedo. Mas não, galera, ele não vai entrar. Nossa fé é muito mais forte que o capeta. Se a gente crê em Deus, por que que a gente vai ter medo do inimigo só por causa do nome que tá na parada de plástico? A fé em Deus é muito mais forte do que um mero nome ali. Também temos agora, vamos trazendo aqui nosso membro André Leonardo Zier, e ele diz: acho que esse confessionário vai ser realmente uma confissão. Talvez eu não tenha ainda superado ainda Beyblade Burst. O anime de X é divertido, o jogo é mais legal em si, mas eu peguei as temporadas de Burst pra ver com meu irmão e caramba, o quão legal é Burst, só agora a ficha tá realmente caindo. Talvez seja porque eu não tenha terminado o X por esperar sair dublado, mas já saiu, tá no Netflix até o 51, viu? Vai lá me ver dublando inclusive. Mas eu realmente acho que até agora em história, se comparado com o Burst Evolution, por exemplo, não chegou aos pés ainda. Personagens icônicos, o Big Four do Valt, Chulu e Free, os vilões como o Pax e o Fi, talvez seja nostalgia também, mas só mostra também o quão absurdo foi esses quase 8 ou 9 anos da terceira geração de Beyblade. E realmente, quando a gente olha só ali as duas primeiras temporadas, a gente tem pontas extremamente fechadas. E aí depois as temporadas continuaram a se esticar, e veio o Turbo, e veio o GT, e veio o Spark, e veio o DB, e veio o BU. Os japoneses não assistiram o Quad Strike, sem falar que enquanto o GT tava acontecendo, a Takara Tomy já falou que era por ali que eles estavam desenvolvendo Beyblade X. Beyblade Burst durou muito mais tempo do que todas as outras temporadas, e uma hora ou outra alguma coisa ia ter de variação ou de qualidade de roteiro ou de relação dos personagens. E realmente eu concordo contigo, os vilões como o Pax e o Fi são os melhores. O Fi porque destruía todo mundo sem dó e sair, realmente foi um dos vilões que me causou medo, e o Pax por causa da novela que vivia ele com a irmã. Você nunca sabia o que é que o cara ia aprontar, quando ele ia se fazer de santo e quando ele ia ser um baita do imprestável. Pessoalmente eu acredito que eles vão esticar X pra durar tanto quanto o Burst durou. A Takara Tomy ainda vai querer muito do nosso dinheiro, então vamos ver o que o pessoal de Kakeguru vai fazer com o enredo do X, não é mesmo? Salve André Leonardo Zier e salve Sidval. Vamos agora pra próxima, que a gente tá colocando aqui os dois. Primeiro do BRKS Blader, ele diz: Cypress, eu tenho uma teoria aqui. Quando veio o último episódio de Beyblade Burst, aquele garotinho sumiu com uma estrela, eu fiquei pensando que ele seria um dos fundadores de Beyblade X. Pra ele finalizar o projeto, ele voltou no passado pra poder aperfeiçoar o sistema 4X, Extreme Line, sistema de IA, e realmente muita gente achou, inclusive eu, que um personagem com tanto destaque teria a ver com uma próxima temporada, se ele viria em X. Mas o que é que eu suponho? Que aquilo ali era pra caso a Hasbro resolvesse inventar ainda mais uma outra temporada de mais alguma coisa do tipo. Ali ficou algo que eles poderiam pegar e fazer uma coisa depois de Quad Strike. Mas depois veio o X, então aquele ali virou só o avatar que representa a gente que tava assistindo. Também temos agora o Augusto Filho, e diz: olá Cypress, já faz um tempão que eu tenho essa dúvida. Por que os bays da Hasbro, a linha City Strike, simplesmente não existem no Brasil? E por que vários bays da Hasbro que não são City Strike não tem nenhum box em direito brasileiro, com Rage Luinor, Command Dragon, etc. Vai ter alguns ex Pro Series, não tem boxes BRs, como Brave Valtriek, etc. E Augusto, alguns eu consigo lhe dizer, como por exemplo o Rage Luinor. Por que que eu não fui atrás dele aqui no Brasil? Não só por causa do preço, mas como também eu já tinha aqui o meu da Takara Tomy, então eu não encontrava muita razão pra ir atrás dele. Certos outros Pro Series simplesmente nunca chegaram aqui no Brasil, então a gente mal conseguiu fazer um unboxing deles. E por último, o dinheiro. Do jeito que tava indo a situação de certos bays, era melhor a gente comprar a versão Takara Tomy e deixar a versão Hasbro de lado. Agora aqui a gente em X, as coisas andam tão bem, a Hasbro tá fazendo um produto tão bom, que tem vezes que se eu tenho o bem da Hasbro,
eu não iria atrás da Takara Tomy. Um exemplo que eu dou era justamente que acontecia isso em Beyblade Switch Strike. Eu mesmo, até hoje, eu não tenho um Greifafnir laranja do Free da Takara Tomy, porque o meu da Hasbro tinha borracha, tinha o Nothing e todo o resto. E sem falar que o estoque daquela época, o que não vendeu, ou foi jogado fora, ou foi destruído, ou então simplesmente nem chegou aqui no Brasil, porque teve muita coisa de Switch Strike que sequer apareceu aqui nas nossas terras. Curiosamente, o Bay que eu mais me lembro sobrando nas lojas era justamente o Kanox com o seu Baron, cuja mola era até mais forte que a versão da Takara Tomy. Eu realmente me pergunto o que aconteceu com todos esses Bays, e inclusive os Bays Bluetooth que eram tão caros que quase ninguém aqui no Brasil comprou, porque era um Bay por R$500. Salve BKS e Augusto Filho, e vamos agora para as próximas duas, que são do Joseph da Silva e do Raul Ramos. O Joseph diz: olá Cyprus, o Mundial de Beyblade X está chegando esse ano e eu espero que o brasileiro tenha uma preparação boa, mentalidade boa, que uma confiança boa para ganhar esse Mundial 2025 e vamos ao nosso país, o Brasil, rumo ao Japão. E eu tô torcendo muito para que esse ou essa Blader de 8 a 12 anos nos represente bem. É importante que todos nós Bladers, mesmo que não vão participar, mesmo o pessoal que tenha mais de 12 anos, vá lá e mostre que todos os Bladers estão presentes, não só para encorajar essa criança, mas também pro pessoal das lojas, os shoppings verem que opa, Beyblade realmente tem tanta gente jogando, até mesmo quem não participa tá querendo ver. A gente tem que fazer barulho, tem que ter muita gente lá, porque tem muito gerente que acha que não, Beyblade não vai vir quase ninguém, e aí depois quando a gente chama e a gente aparece, o lugar tá abastecido, tá lotadão. Aqui Bay Station ali tem vários Bladers. Grande salve pro Lira e pro Sans, inclusive, amo muito esses dois homens, porque eles estão ajudando tanto a comunidade aqui na nossa parte de São Paulo crescer, e também todo o pessoal em todos os outros estados. A gente vê que tá lotadão, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Nordeste. Então quanto mais Bladers chegando pra ver, mesmo que não participe, melhor, pra galera ver que os Bladers existem. Agora que o Raul, ele diz: olá Cyprus, eu tenho um relato de uma batalha que teve recentemente. Teve evento de Beyblade na R-Rap aqui da minha cidade, eu fui participar. Chegando lá já tinha gente batalhando, fui batalhar também, e aí tava tendo outras batalhas como sempre, às vezes eu perdia, eu ganhava, até que teve uma batalha com o Iron Man, com 460 Taper contra o Gallsite 960 Ball. Então quando os Bays foram lançados, durante a batalha, o Homem de Ferro deu um impacto tão forte no Gallsite, que lançou o Gallsite pra fora da arena, fazendo o Gallsite sair pra fora da loja. Por sorte, nenhuma peça ficou danificada e continuamos a batalhar. E sabe o que isso me lembra, Raul Ramos? Quando a gente teve as batalhas lá no Shopping Bourbon, que lá as primeiras batalhas primeiro aconteceram na frente da loja, então realmente um lançamento muito forte poderia cair lá na praça de alimentação. E aí depois, quando chegou gente suficiente, aí a gente foi lá pros fundos e todo mundo batalhou, e lá também tava lotadíssimo. Ali foi mais um exemplo de shopping que a gente mostrou que quando os Bladers aparecem fica bem cheio, e é algo que, por favor, vão procurar fazer em todas as etapas que vão acontecer no Nacional. Agora nós temos mais três, galera: The Bay Escarlate, o Biz e a Mari Lúcia. O The Bay Escarlate pergunta: fala Cyprus, queria falar algumas coisas. 1. Eu tenho um canal de Blade caseiro que tá quase chegando em 100 inscritos, tô muito feliz por isso. 2. Percebi que a Blade do Flame Kerbeus parece a Blade do Câncer, além de que as cores também se parecem. E 3. Eu que amo esse canal e queria saber como que faz thumbnail, porque eu não sei, meus vídeos ficam meio zoados por isso. Você poderia me ajudar com isso? Aliás, no vídeo pode me chamar de Davi, ok? Escuta aqui, Davi, o que eu recomendo pra você. Vídeos horizontais dão bastante trabalho mesmo e é um trabalho muito longo. Por isso que eu recomendo pra você, faça YouTube Shorts. Deixe seu celular na vertical, faça uma boa edição, uma boa batalha, que ultimamente o YouTube tá querendo tanto competir com o TikTok, que ele tá querendo fazer também com que os Shorts também funcionem, dê bastante certo. Então você não precisa gravar algo que vai ser muito longo, tipo de 8 minutos ou algo do tipo. Alguns roundzinhos ali na vertical com no máximo 3 minutos, porque o tamanho do Shorts aumentou, é o suficiente, então isso já vai ser um bom custo-benefício pra você. O Biz agora ele pergunta: Cyprus, só eu que sinto que Quad Strike aproveitou animações temporadas passadas? Quando eu vejo episódio, eu sinto que já vi isso antes em uma temporada anterior, e sim, Biz, principalmente a cena final de Quad Strike, quando o Valt roda a mão e manda o bem pra frente, é muito parecido com uma cena que acho que é ou quando o Valt vai enfrentar o Aiger, é quando ele vai enfrentar o Olho Escarlate. A diferença é só com a roupa atualizada e com o bem na mão. Porque convenhamos, já que a temporada ia ser só pra Hasbro, os japoneses nem viram, então é comum da indústria de animação fazer isso. Até mesmo em Beyblade X, os primeiros episódios, você tem algumas coisas, aproveitar as aberturas de God, certos ângulos de lançamento é parecido com o do Daigo, então isso é bem normal. A Mari Lúcia da Silva Paz pergunta: Cyprus, o que o Shaq é bom? Sim, inclusive muitas vezes costuma ser bem barato, afinal ele é um booster, e que bom que a Hasbro tá fazendo isso, igual o Reaper Incêndio, que já tá aparecendo por aí. Inclusive nós já temos links do CX aqui no Brasil, dê uma conferida não só no nosso perfil no Instagram, mas também no nosso grupo de descontos do Telegram, galera. Vou colocar os links aqui embaixo pra vocês comprarem, porque CX já tá chegando aqui no Brasil. O Reaper Incêndio ele acabou bem rápido, afinal é um prêmio de Random Booster garantido, comprava aqui no Brasil, sem precisar dos impostos gigantes. Esse ali sempre tá acabando, mas sempre tá voltando, então não deixe de conferir os links aqui embaixo. E agora nós temos o King Gamer e a Cláudia Joelma. Começando com o King Gamer: Cyprus, você acha que o anime pode visar ter relacionamentos personais? Tipo Robin a Multi, a Yuni com alguém, algo do tipo? Realmente fiquei curioso em relação a isso. E olha, o mais plausível que eu tenho seria o Robin com a Multi, porque diversas vezes ao longo da temporada a gente vê a Multi confiando no Robin, eles ficando juntos, um dando abrigo pro outro. Pode não aparecer teu episódio dedicado de um falando que quer namorar o outro, mas pelo menos alguma coisa já aparenta por ali, então acredito que a Multi confia bastante no Robin. Se isso fosse além, provavelmente seria um homem, ainda mais que a gente vê que tem muitas coisas que lembram ela em relação à irmã, sobre quem consegue fazer as coisas no Bay, quem não consegue.
consegue, o uso do Saito Incêndio, então esse aí é capaz de ser provável, mas o futuro só Deus sabe. E aqui agora da Cláudia João, ela diz: Cyprus, Beyblade Burst Quad Strike passou tão rápido que acabei não prestando atenção em alguns detalhes, como por exemplo, mesmo a Pri utilizando o Flame Pandora, ela já dominava os outros elementos, porque já tinha conseguido eles através de outros bays, e que obviamente os bays não dependem de ter um elemento em seus nomes para os poderes elementais. Outra coisa que eu só fui reparar depois de assistir é que na batalha do Bell contra o Pax, chega uma hora que tudo apaga, e quando volta na Verena, era o poder elemental iluminando tudinho. Alguém, aliás, notou o contraste que o Bell faz com o Dante? E realmente, galera, quando a gente para e volta pra olhar esses detalhes e pausar tudo, com as devidas dublagens acontecendo, as legendinhas tudo colocado ali direitinho, a gente consegue prestar atenção em algumas nuances que a princípio a gente não conseguiu ver. E por mais que na luta final de Quad Strike a gente não teve todo mundo voando nas cavernas e tudo mais, igual a gente viu no final de Quad Drive, no final de Sparking, aquela tempestade colorida foi algo muito bom de se ver, e o Pax pra mim, até hoje, é um dos vilões memoráveis de Burst, considerando que ele e a Pri aprontavam um com o outro. Extremamente bem dublado pelo Cid Fernandes, amo muito esse homem, e ele tá entrevistado aqui no canal. Se vocês não viram, por favor, confiram, que a gente também tem o link dele. Agora a gente tem uma bem grande do Optimus, ele diz: Oi Cyprus, eu queria relatar uma história que aconteceu comigo há um bom tempo. Um dia, eu e meu amigo ficamos sabendo que iria ter um campeonato de Beyblade na Rapid aqui da nossa cidade, então aí ele fomos lá. Mas quando chegamos, não tinha absolutamente ninguém, um vazio sem fio, as atendentes nem sabiam o que iria ter, e elas deixaram a arena ali pra gente lutar um pouco, porque elas viram que a gente tava esperando. Depois de um tempo chegou um moleque, aí a gente ficou batalhando por uns 30 minutos e foi embora, então a gente continuou até perceber que chegou uma hora que não tinha mais condição, era só a gente, não tinha mais ninguém, então a gente foi embora triste porque não teve nada de grande. E realmente, quando teve esse primeiro chamado, que agora todas as e-raps, acho que é todas as sextas ou todos os sábados, eles iriam ter batalha de Beyblade por ali, foi aquilo muito de última hora. Eu me lembro que nos primeiros relatos que teve de campeonatos acontecendo, eventos de loja assim, em Beyblade Burst, foi lá na época de Evolution, que muita loja mal ficou sabendo, e quando chegou lá não tinha nem que colocar. E não acha que isso é só aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, do nada a Hasbro fala: ó, amanhã essas GameStops e essas outras Walmarts aqui, amanhã vai ter tudo evento de free play, e eles mal acabam ficando sabendo. Tem loja que ficava sabendo no dia porque os Bladers apareceram por lá, ou então o anúncio da Hasbro de lá fazia tipo meia-noite e já era no dia seguinte, era tudo muito rápido. Então tem vezes que acontecem esses erros de comunicação, não é só por aqui. Também temos agora o do Cat Cat, e ele aqui trouxe um relato bem grandão. Cyprus, por que o Fi não tem sobrenome? E eu também não sei dizer, considerando que a família dele tem todo aquele dinheiro, alguém trabalhou, conseguiu a grana de algum lugar, sem falar que o cara veio do meteoro. Eu não sei de onde é que o Fi veio. Será que ele realmente é humano? Não sei, talvez ele seja um alien. Afinal, em várias vezes foi mostrado que ele aparenta mostrar algo além do sobrenatural. Além disso, o irmão do Raid, suas características são muito diferentes, e o Bey vai Fênix. E direto das chamas apareceu esse personagem, fazendo referência meio que só Bey, nada mais, um pássaro de fogo. Além que seu Bey é feito do fragmento daquele meteoro. Fora que quando Laban usou seu artefato, eu não sei o nome, no meio da partida apontou pro Fi, ele viu algo muito maior que uma simples aura igual a do Weiger, e simplesmente viu uma criatura. Será que é delírio meu ou será que ele realmente é humano? Fica aqui minha teoria. Dê o meu melhor, releva se meu comentário pareceu meio infantil ou até mesmo óbvio, mas é claro que não, Cat, não se preocupe com isso. Se tem uma coisa que eu gosto que apareça em Beyblade, são os Bladers indo salvar o mundo. Beleza que o Fi não resolveu destruir a Terra, nem conquistar tudo, mas ele era um cara que causou muita destruição e deixou bastante Blader com medo na época, e eu fui um deles. Realmente, os mistérios do Fi até hoje não estão explicados. Tem coisa que aconteceu no mangá de Burst, como por exemplo, o conselho dos Bladers, que o Aki é o líder, e tava todo mundo lá na mesa, e o rank de tudo mais. O mangá tem enredos que no anime sequer apareceram, e talvez se a gente juntasse as duas coisas, a gente teria um resultado melhor. De minha parte, eu espero que futuramente apareça em Beyblade X alguma coisa de salvar o mundo, porque a gente tá precisando, e foi uma coisa que até hoje o Vault não fez. O Vault não salvou o mundo, ele derrotou muitos Bladers poderosos, e ensinou muita coisa pros Bladers. O Weiger ensinou muitas coisas pros Bladers, o Shu, mas a gente não teve alguma coisa que fosse destruir a Terra, igual Beyblade Metal Fight na época de Beyblade clássico. Já que a gente não teve isso em Burst, vamos ver aqui em X o que vai acontecer depois lá do episódio 100, que eu tenho certeza que depois do 100 vai acontecer alguma coisa muito importante, porque nunca Beyblade chegou numa quantidade de episódios assim, linearmente, um do outro, sem resetar a contagem. Chegou. A próxima agora, galera, é do Heitor Moura Lopes. Ele diz: Cyprus, eu vim aqui relatar uma batalha que aconteceu comigo uns dias atrás. Eu tava batalhando com uma Horn Rhino e uma Sword Phoenix na Arena Verde, e uma Sword Phoenix com me dash violento que eclodiu o Horn Rhino sem dar Hatcha Beat, ao mesmo tempo foi uma coisa de anime praticamente. E é uma das coisas que eu gosto, quando os Bays se batem, voa peça pra tudo quanto é lugar. E ainda mais que considerando que você tava lutando na Arena Bala, ali eu mesmo quando eu batalho, eu não lanço com muita força, porque senão a força do meu próprio lançamento, quando o Bey não se joga direto pro buraco, ele sai voando, coisa que curiosamente não acontece na Arena Dobrável, o que até me surpreende bastante. Aquele lugar ali é bem pequeno para as colisões dos Bays, e considerando que o Sword Phoenix é um dos Bays mais pesados e mais fortes, isso aqui é um relato completamente viável. Respondida todas as perguntas, agora vamos falar de todos os desenhos, começando o Rafael Cardoso. E olha só o que ele fez. Ele trouxe uma homenagem a Gardagung, aqui no caso, ele trouxe aqui Gear Drake 660 Flat, utilizando como base Silverwolf com o Bout Drake para criar esse Bey, e ele ainda não tem nome definido, mas quando tiver vai ser uma bomba. E ele fez aqui um traço muito bom, gostei bastante do cinza com o azul que ele utilizou. O Gear Ship aqui no meio tá uma maravilha. Também temos aqui o
Lucas LB, ele diz: olá Cyprus, eu tava sumindo, mas eu voltei com meu novo bem para ser inspirado no Twisted de Tempo, que é o Chronos Timer. Lockship é o Chronos, Main Blade é o Timer, Assist Blade é o Turn, Hatchet 070 e a Beat Transdisc Point. Olha só que ponta complexa. Também temos aqui o João P Games, que ele trouxe uma coisa que a Nintendo realmente deveria fazer. Pro confessionário desse mês, ele diz: como seria se tivesse amiibo pros jogos de Beyblade? Então eu fiz essa imagem com base no que pensei. E olha que seria bem legal ter uns bonequinhos de Beyblade, gente, pelo amor de Deus. Acho que a gente mal teve um boneco do Tyson, Beyblade clássico, não teve Beyblade Metal Fight. Tem que aproveitar disso e trazer esses novos produtos. Pra trazer roupa, pra trazer boneco, pra trazer jogo de cama, gente. Quanto mais coisas de Beyblade tiver, além dos Beys, é muito bom, viu? Eu quero, por favor, um desses, viu? Tô gostando muito. Também temos o Minigamer, que mandou pelo Instagram eu entrevistando o Troy da série dele. Então aqui estamos nós do Dojo pra entrevistarmos o Blader Pro Troy. É uma honra estar aqui, Sr. Sai. Bom, primeira pergunta: como foi entrar no mundo do Beyblade? Foi até com experiência ótima. Aos poucos eu fico mais forte, aos poucos vou ficando mais bom nisso. Ah, sim. E como foi perder pro Ícaro, Daniel? Eu não quero falar sobre isso. Obrigado e até a próxima. Também temos aqui agora o Miguelito, que ele foi jogar um dos jogos aqui que pouco é explorado, que é o de Beyblade Burst God para Nintendo 3DS. E quando ele foi customizar o Bey, olha só esse de Piqueus misturado laranja com roxo. Não sei se foi daqui que veio a ideia de fazer o Pandora de Quad Strike, mas as cores são bem parecidas. E tem vermelho, laranja, amarelo, verde, misericórdia. Tem um monte de cores de Piqueus aqui. O Cat agora reaparece novamente com um desenho do Hyde. Olha só que maravilha, gente. Ele também deu aqui uma evolução pro Bey, que ele chamou de Dead Heaviness. E eu gostei muito dos dentes, do olho e também o brilho aqui em cima. Quando o Hyde chegou, eu admito, eu achei que ele ia ser tão ou mais vilanesco que o Fi, mas a gente viu que apesar de maluco, ele era quem sofria na mão do irmão. E agora nós temos o Arthur Vitor Blader, que ele mandou 3 desenhos no Blue Sky, galera. A gente pega no Blue Sky também, e ele trouxe aqui alguns Beys dele. Primeiro o Baby Beyond dele, que é baseado no que ele viu do Pedro Legend, que é o Lil Warb Refriton Vortex 65DT. A anomalia tá na Blade e na ponta. Aí depois, aqui no aniversário dele, dia 12/5, esse aqui é um presente pra ele. Olha aqui, o Ultimate Elron F 560 UR, parabéns Felipe. E também aqui mais um outro, que é o Eclipse Lin Arm H R70DV. É um Blade Eclipse que tem 2 modos de ataque e defesa, e as partes verdes são de borracha mole e dura. Lá ele, eita, meu Deus, mole e dura, lá ele. A DV é a Dimension Vortex. Ele muda de altura para alto, normal e baixo e under, tipo o Dimension do Aquiles. E olha que, considerando que a gente tá vendo aí a ponta turbo chegando e tem transformação no meio da luta, pode ter certeza que a Takara Tomy ainda vai querer inventar mais pontas fusionadas e aprontar algum tipo de coisa. Isso quando ela não fizer alguma coisa de CX fusionada também, tipo alguma coisa que só dê pra tirar o lock chip ou algo do tipo, a Takara Tomy ainda vai aprontar muito. E se a gente tem uma bitch aqui que muda de modos e uma ponta que se transforma, eu quero só ver que eles não vão aprontar com a Blade também. E olha, gente, considerando o momento da gravação que eu fiz este vídeo aqui, eu vou dar um spoiler pra vocês. Gravado dia 27/6, meio-dia e 3. Eu respondi todas as perguntas e peguei todos os desenhos. Eu esvaziei a caixa de spam ali, acho que agora veio todo mundo. Consegui pegar todos os desenhos. Hoje a gente trouxe um aproveitamento de 100%, galera. Se você mandou depois dessa data que eu tô falando agora, galera, pra ainda manter o meu 100%, me perdoe por não pegar, mas hoje a gente fez algo impressionante. E no próximo Confessionário Blader, se você não tava nesse aqui, não tem problema, sempre vai ter o próximo. As inscrições do Confessionário Blader sempre acontecem na penúltima semana do mês, que é ali no domingo, na segunda-feira, eu faço um post específico na guia comunidade, no Twitter e no Blue Sky, que é de lá, que é desses, que eu pego os seus comentários, os seus desenhos, a gente compila e traz tudinho por aqui, galera. É sempre uma grande alegria interagir com a comunidade Blader, galera, fico muito feliz. Novamente, grande salve pro Sans, grande salve pro Lira, pra todo mundo que tem órgãos no Brasil inteiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro, pessoal do Nordeste, pessoal do Piauí, todos os estados. Vamos continuar fazendo Larry Rip com bastante potência. Quem for das regiões que tem os regionais, galera, por favor, apareçam pra Hasbro ver que tem bastante Blader mesmo, tenha a idade ou não tenha. E já que a gente tá falando aqui do nosso Confessionário Blader, que tá aqui há tantas e tantas edições, não deixe de conferir o nosso acervo, galera. Vários e vários episódios estão aqui com as mais variadas perguntas e desenhos incríveis, e você pode conferir todinhos aqui do lado. Faça o X imediatamente, galera, e até a próxima.